Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina, estamos aqui para a nossa aula de língua portuguesa. E antes da gente começar, eu quero que você, através de ver esse vídeo, você descubra do que será a nossa aula. Acompanha comigo aí na telinha. De criança para criança. Criando Juntos. Episódio de hoje, Murilo e sua autobiografia. Olá, meu nome é Murilo, mas meu nome completo é Murilo da Silva Júnior. Tenho 9 anos e nasci na cidade de Indaiatuba. Meu aniversário é no dia 13 de março. Eu adoro fazer aniversário, pois ganho muitos presentes e como muito bolo de chocolate. Eu gosto de brincar de futebol. A minha comida preferida é macarrão, pizza e hambúrguer. O nome da minha mãe é Cláudia. Ela é bonita, mas às vezes era muito brava. O nome do meu pai é Leandro. Ele é muito divertido e também gosta de jogar futebol comigo. Eu tenho um irmão mais novo, ele se chama Miguel. Ele pega meus brinquedos sem pedir. Eu tenho uma cachorra que se chama Margot e um papagaio que se chama Thor. Moro no condomínio Portal do Paraíso. Lá tem piscina, campo de futebol, academia, salão de jogos, pista de skate e quadras. Eu estudo num colégio muito bonito e grande. Lá tenho muitos amigos e estudo inglês e português. Gosto muito de ler livros sobre zumbis. Tenho muito medo de aranhas e altura. Um dia, como eu estava jogando futebol, caí e quebrei o dedão. Mas também teve um dia muito legal, que eu viajei para a França. Lá estava muito frio e foi muito legal. Quando eu crescer, quero ser um grande advogado e poder ajudar as pessoas melhorando o mundo. É isso. Essa é a minha autobiografia. Então, crianças, conseguiram descobrir sobre o que nós vamos estudar hoje? Isso mesmo, nós vamos estudar sobre autobiografia, que é contar a sua própria história. Mas a gente vai ver aí na telinha o conceito de autobiografia. Veja comigo aí na telinha. Autobiografia é um gênero textual em que a pessoa escreve sobre sua própria vida. O texto é organizado em parágrafos e os acontecimentos são apresentados em uma sequência temporal, do mais antigo ao mais recente. Ou seja, crianças, vem aqui comigo. Ou seja, todos os fatos que você vai narrar é desde o momento que você nasce e aí você vai contando o que aconteceu depois do seu nascimento, de acordo com o tempo que aconteceu. Isso se chama autobiografia, você contar a sua própria história. Continuando comigo na telinha. É um gênero textual em que a pessoa escreve sobre sua própria vida, né? E o texto é organizado em parágrafos, os acontecimentos são apresentados em uma sequência temporal, como nós havíamos falado, do mais antigo ao mais recente. A palavra autobiografia é formada por 3 partes. Auto significa de si mesmo, bio, vida. E grafia é a escrita, ou seja, a grafia, né, a escrita da sua própria vida. Aqui nós temos alguns exemplos de pessoas que escreveram a sua própria história, ou seja, a sua própria autobiografia. Nós temos aí Maya Angelou, nós temos Barack Obama, eles escreveram um livro contando a sua própria história. Temos Rita Lee, Fernanda Montenegro, temos Malala e temos aí A Viagem de um Solitário também, né, que esse rapaz escreveu a sua própria história. Foram pessoas importantes que fizeram algo relevante na história, né, na história que nós conhecemos hoje, e eles acabaram escrevendo sua própria história. Quero mostrar para vocês agora, acompanha comigo aí na telinha, as características de uma autobiografia. Para ser uma autobiografia, as características são: é um texto narrativo. O que é narrativo? Alguém contou. É narrada em primeira pessoa, ou seja, sempre a pessoa que escreveu
ela vai usar sempre o eu, né? Vai estar usando na primeira pessoa. Possui ordem cronológica dos fatos, ou seja, uma cronologia do que aconteceu primeiro na vida da pessoa até os dias atuais ou até a morte da pessoa. Possui conjunto de informações sobre a vida de alguém, ou seja, a vida da própria pessoa, ou se a pessoa vai fazer a biografia de alguém, que é diferente, ela vai contar os fatos narrados na vida dessa pessoa. Contém relatos e fatos marcantes da vida da pessoa. Não precisa escrever tudo, né? Eles vão escrever os fatos mais relevantes, mais marcantes da vida dessa pessoa. Apresenta o uso de pronomes pessoais e possessivos. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Marcadores temporais, predomínio de verbos no passado e fatos verdadeiros. Precisa os fatos serem verdadeiros, serem reais. A gente não pode inventar uma história da pessoa. Tem que ser o que aconteceu de verdade na vida daquela pessoa. Né? Continuando na telinha. Narrada em primeira pessoa. Como assim? A primeira pessoa, também chamada de falante, locutor ou emissor, é a pessoa que fala, que enuncia o discurso. Em língua portuguesa, a primeira pessoa é representada no singular, pelo pronome eu, me, mim e no plural pelos pronomes nós, nos, conosco, a gente. Como vocês verem aqui, ó, na primeira pessoa indica quem fala, eu ou nós. Na segunda pessoa indica com quem se fala, tu ou vós. A terceira pessoa indica de quem se fala, se é ele ou se é elas. Exemplo de uso das pessoas verbais. Eu gosto de quindim. Eu, a pessoa que fala. Tu gosta de quindim? Com quem se fala, ou seja, eu estou perguntando aqui para alguém, então tu é a pessoa com quem eu estou perguntando, com quem eu estou falando. Ele gosta de quindim, aqui eu já estou falando de uma terceira pessoa, se gosta, né, de quem se fala, ou seja, eu estou falando de alguém, estou perguntando para uma pessoa se uma terceira pessoa gosta de quindim. E na autobiografia, o que nós vamos usar? Na primeira pessoa, indica de quem fala, ou seja, de eu ou de nós. Se eu for envolver alguém, eu vou estar inclusa nessa narrativa. Apresenta o uso de pronomes pessoais e possessivos. Os pronomes pessoais, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Os pronomes possessivos, meu, minha, meus e minhas, teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus e suas, nosso, nossa, nossos e nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seus, suas, seus e suas, aí quando se refere a eles. O que nós vamos utilizar, os pronomes possessivos, aqui para fazer autobiografia vai ser eu, pronome pessoal, e no pronome possessivo sempre nós vamos utilizar meu, minha, minhas, meus, sempre vamos estar utilizando esses pronomes na primeira pessoa. Marcadores temporais. Alguns tipos de marcadores temporais são esses aqui, ó. Todas as manhãs, quando você encontrar uma marcação lá, todas as manhãs, você já sabe que é um marcador temporal. Algumas horas antes, horas e horas, depois, manhã seguinte, à noite, amanhã, depois de um tempo. Esses aí são exemplos, né? É claro que tem mais do que esses. Agora, para construir uma pesquisa, para você construir a autobiografia, a primeira coisa que você tem que fazer, pesquise sua própria história. Depois, crie um roteiro. Por exemplo, o seu nome, aí você vai pesquisar o local onde você nasceu. Se você não sabe, você pergunta para os seus pais. Nome dos pais, dos irmãos e avós. O que gosta mais de fazer, a sua comida preferida,
o bicho de estimação, lembranças mais queridas e divertidas, seu maior sonho. Vem aqui comigo. Então, quando você vai escrever sobre você mesmo, primeira coisa que você tem que saber, o seu nome completo, né? Que tem criança que às vezes não sabe o seu nome todinho. Então, você precisa perguntar para os seus pais: mãe, onde eu nasci? Eu nasci nessa cidade mesmo que eu moro? Ou eu nasci em uma outra cidade? Você precisa saber o local onde você nasceu, a cidade, né? O nome dos seus pais, o nome dos seus irmãos, para você falar um pouco sobre eles lá na sua biografia. O que você gosta mais, né? A sua comida preferida, o seu esporte, seu animal de estimação, são coisas que você pode relatar numa autobiografia. Lembranças de coisas que aconteceram mais, né, mais divertidas ou mais queridas por você. E também o que você quer ser quando você crescer. Aqui eu trouxe um exemplo de uma biografia e de uma autobiografia para você ver a diferença. Acompanha comigo aqui. Aqui nós temos uma biografia, Brinquedoteca Rubens Alves. Vocês, crianças que leem as minhas histórias, percebam que ele está falando, né, na primeira pessoa, porque ele mesmo escreveu, é uma autobiografia. Vocês, crianças que leem as minhas histórias, frequentemente ficam curiosas sobre a minha vida. Eu conto. Eu nasci faz muito tempo, no dia 15 de setembro de 1933, numa cidade do sul de Minas Gerais, Boa Esperança. Procurem no mapa. Façam as contas para saber quantos anos tenho agora. Meu pai foi muito rico, perdeu tudo, ficamos pobres. Morei numa fazenda velha. Não tinha nem água, nem luz e nem privada dentro da casa. A água a gente tinha que pegar na mina. A luz era de lamparina e querosene. A privada era uma casinha fora da casa, casinha do lado de fora. Não precisava de brinquedos. Havia os cavalos, as vacas, as galinhas, os riachinhos, as pescarias. E eu gostava de ficar vendo o monjolo. Depois mudei para a cidade. Lambari, Três Corações e Varginha. Me divertia fazendo os meus brinquedos. Brinquedo que a gente compra, pronto, não tem graça. Enjoa logo. Quantos brinquedos há no seu armário esquecidos? Fazer o brinquedo é parte da brincadeira. Foi fazendo brinquedos que aprendi a usar as ferramentas, martelo, serrote, alicate. Gostava de andar de carrinho de rolimão. Brincava de soltar papagaio, bolinhas de gude, peão. Fiz uma sinuquinha. Como a gente era pobre, nunca tive velocípede ou bicicleta. Ainda hoje, não sei andar de bicicleta. Depois nos mudamos para o Rio de Janeiro, onde sofri muito. Os meninos cariocas caçoavam de mim por causa do meu sotaque de mineiro da roça. Adoro escrever, especialmente a história para as crianças. Já escrevi mais de 30, todas com ilustrações. Meus 2 últimos livros para crianças são O Gato que gostava de cenoura e A História de 3 Porquinhos. Vou parar a leitura por enquanto para a gente dar continuidade na próxima aula. Nós vamos finalizar por aqui e a gente retoma a nossa leitura na próxima aula. Gostou dessa aula, quer rever novamente? Acesse a plataforma Eduque, nela você vai ter acesso a essa aula e as demais. Até mais!